E aí galera, vamos lá para mais uma aulinha nossa. Hoje a gente vai ver um outro conteúdo, mas não é um conteúdo novo. Vocês já notaram que vocês estão revendo todos os conteúdos que vocês já viram no sexto, no sétimo, no oitavo, até agora no nono. A gente vai ver algumas coisas lá para frente. Esse conteúdo agora, a gente começa a estudar ele no sétimo ano, começa no sexto, para falar a verdade. Aí depois vai pro sétimo. A parte mais básica a gente começa bem antes. Mas a parte de cálculos é a partir do sétimo, oitavo ano que a gente vê esse conteúdo. Que classificação, eu chamei de classificação dos quadriláteros, mas a gente vai ver bem mais do que só a classificação dos quadriláteros. Aí vamos lá. Antes da gente começar a aula realmente sobre a classificação dos quadriláteros, a gente vai ter que fazer uma pequena revisão, né? Senão não dá certo. Vamos lá. Primeiro a gente começa nos polígonos. O que são polígonos? Ou polígono, né? É toda figura geométrica formada somente por segmentos de reta, sem cruzamentos, e ela é fechada. Pessoal, isso aí, claro que não é a definição que você vai encontrar no livro. A definição que você vai encontrar no livro quer dizer isso aí, mas ela pode estar bem rebuscada e tal, com aquelas palavras. Você sabe como é que aparece as coisas em matemática, né? Eu dei uma enxugada aqui nas coisas, mas eu vou mostrar as figuras para a gente identificar o que essa definição aí está querendo dizer. Mas só lendo a gente já consegue ver, ó. Segmento de reta. Então ele é formado só por linhas retas, não tem nada curvo, não pode ter nada curvo. Sem cruzamento, ou seja, não pode fazer aquele X, não posso fazer. E ela tem que ser fechada. Então eu acho que essa definição não precisa de complemento, mas mesmo assim eu vou complementar. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho algumas figuras. Aí eu tenho estrela, eu tenho um retângulo, eu tenho esse negócio aqui que parece uma ampulheta, né? São dois triângulos. Esse aqui é um triângulo, isso aqui é uma circunferência, um círculo, não é uma circunferência, é um círculo, faltando um quarto. Isso aqui eu vou dizer que é uma gota de água, né? Vai ser, vou chamar de gota de água. Beleza. Você tá vendo aí que eu tenho algumas figuras. Essas figuras elas podem ser classificadas entre polígonos e não polígonos. O que é que vai dizer se cada uma delas é polígono ou não? É aquela definição lá. Primeiro tem que ser formada só por retas. Então, essa daqui, ó, o círculo menos um quarto já não é. Por quê? Porque ele tem essa parte curva aqui, ó. Já não é. O pingo também não é. Esse pingo de água aí, o pingo de chuva, seja lá o que for, também não é. Por que é que não é? Porque ela também tem uma parte curva bem aqui, ó. Então já não é. A estrela, ó. A estrela, ela só é formada por retas, tá de boa. Ela não tem cruzamentos, não tem nenhum cruzamento. E ela é fechada, então ela é um polígono sim. O triângulo só é formado por linhas retas, segmento de reta, tá aí. Não tem cruzamento e é fechada. Beleza, é um polígono. Essa daqui é um retângulo, não é isso? E ele também é um polígono. Além de vocês saberem que é o polígono, ele obedece aquelas regrinhas da definição lá. Essa daqui, a ampulheta, ela não é um polígono. Por quê? Porque ela tem cruzamento, bem aqui, ó. Ela é fechada, ela é formada por linha reta e tal, mas bem aqui ela tem um cruzamento. Se ela tem um cruzamento, então não é. Vamos organizar? Organizando fica assim, ó, polígonos, não polígonos. E não polígonos, né? Todos que eu falei que são polígonos, tá aí, ó, o retângulo, o triângulo, a estrela. Os não polígonos, a gota de chuva, a ampulheta e o Pac-Man. Lembrei agora, parece realmente o Pac-Man, né? Um círculo faltando um quarto. Uma classificação de polígonos que a gente costuma estudar é com relação à sua área interna ou seus lados. Depende do como você queira ver, e você vai já ver por que eu tô falando isso. Se um polígono é convexo, eu tô querendo dizer que a região interna dele é convexa. O que quer dizer que é convexa? Não tem quebra nos lados. Como assim quebra, Luiz? Vamos aqui. Isso aí
Não vou dizer o nome dela agora, né? Eu tenho essa figura. Eu sei que é um polígono. Por que eu sei que é um polígono? Porque ele é formado só por segmento de reta, não tem cruzamento e é fechada. Pronto, então é um polígono. É um polígono. Ela não tem quebra nos lados. O que é que eu estou querendo dizer com quebra nos lados? Quer dizer que se eu marcar um ponto bem aqui e outro ponto bem aqui e ligar esses dois pontos por um segmento de reta, ó, o segmento de reta vai ficar todo dentro da minha figura, todo dentro do meu polígono. Em qualquer canto que eu traçar aí um segmento de reta, esse segmento de reta vai ficar completamente dentro do polígono. Claro, se os dois pontos estiverem dentro do polígono. Se eu botar um ponto fora, não vai dar certo, isso é óbvio. Traçando um outro segmento aí, só para vocês notarem como é que fica a coisa. Eu tenho um ponto aqui, tenho um outro pontinho bem ali, ó. Juntei com um segmento de reta. O que é que aconteceu? O segmento todo ficou dentro do polígono. Muito de boa, não é? E a outra classificação, a gente pode dizer assim, é os polígonos não convexos. Eles são polígonos, eles obedecem aquelas condiçõezinhas que a gente viu lá no início, mas eles não têm uma área convexa. Eu tenho essa figura aí, sei lá, uma cruz, a gente pode dizer que é uma cruz, e eu vou marcar um ponto aqui e um outro ponto bem ali. Vou traçar um segmento de reta que liga os dois pontos, então vai ficar desse jeitinho, bonitinho. O segmento ficou todo dentro da minha figura, do meu polígono? Ficou sim, ficou completamente dentro do meu polígono. Logo, eu já posso dizer que ele é convexo? Não, ainda não. Tem que experimentar outros pontos e outros segmentos de reta. Então vamos lá, ó. Vou colocar um ponto bem aqui, um ponto bem aí. Os dois pontos, você está vendo que os dois pontos estão dentro da figura. Logo, se ele for convexo, o segmento vai ficar completamente dentro da figura. Se ele não for convexo, se ele for um não convexo, o que é que acontece? O segmento vai ter uma parte que vai ficar fora. Olha aí, você está vendo? Tem esse pedacinho aqui, ó, ficou completamente para fora da figura, mesmo os dois pontos estando dentro do polígono. Essa parte ficou fora. Logo, isso aqui não é um polígono convexo, é um polígono não convexo, beleza? Pessoal, eu digo quebra porque quando o polígono não é convexo, as entradas dos lados são para dentro. Ó, você está vendo aqui que ela está apontando para dentro, por isso que eu digo que é quebrada. Se essa pontinha tivesse para fora, eu poderia, presta atenção, eu poderia ter um polígono convexo. Claro que ia se depender do como é que ele ia se configurar aqui, né? Como é que eu ia montar essa ponta aí que eu falei, tá bom? Presta atenção nesses conceitos básicos que às vezes pega muito. Vamos lá, dar continuidade. Eu tenho aí uma figura, ela tem marcado os vértices dela, tá aqui os vértices A, B, C, D, E. E eu tenho os ângulos aqui em verde, ó, você tá vendo os ângulos em verde. E esse segmentozinho mais fino aqui, ó, esses segmentos mais finos, eles são as diagonais. A gente vai já estudar diagonais, não hoje, mas a gente vai estudar diagonais, tá bom? Vamos nós para os elementos de um polígono. O que é que acontece? Primeira coisa, os segmentos que representam os lados, quem são? Você está vendo aqui que eu estou representando os segmentos, ó, A, B, B, C, C, D, tudo com tracinho em cima, né? Isso aqui quer dizer que é um segmento. É o segmento que começa em A e termina em B, ó. É esse segmento aqui. E a gente chama comumente isso aí de lado, né? São os lados da minha figura. Não vou dizer o nome dela agora, apesar de eu estar meio coçando para dizer, mas eu não vou dizer. Vamos lá para a próxima. Os pontos A, B, C, D e E são vértices do polígono. Vértices, pessoal, são os encontros aqui, ó, dos lados, as pontinhas, as quinas. A gente diz que são vértices. ABC, BCD, CDE. Pessoal, vocês estão vendo aí que aqui em cima eu tenho um acento circunflexo. Se eu tivesse acento circunflexo aí em qualquer letra, eu estou dizendo que é um ângulo. O segmento AC, AD, BD, BE são esses segmentos aqui, pessoal. AD, AC,
Aí depois eu tenho BD, BE e CE. Essas são as diagonais desse polígono aí. E aí eu tenho o seguinte, ó, uma notinha pra gente lembrar. A diagonal de um polígono é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos desse polígono. Aí eu tenho a classificação de acordo com a quantidade de lados, né? Eu tenho triângulo, quadrilátero, pentágono, heptágono, octógono. Aí eu tenho o decágono, tenho um decágono. Aí a gente já entra nos polígonos regulares, né? O que são polígonos regulares? São polígonos que são equiláteros e equiângulos. O que é que quer dizer isso? Equilátero quer dizer lados iguais e equiângulo quer dizer ângulos iguais. Isso aí não pega mais vocês, eu tenho certeza. Tá? Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Eu tenho um quadrado, tenho um hexágono. Se eu olhar assim, só der uma olhada, eu posso dizer que o hexágono, ele é um polígono regular? É, né? Ele é um polígono regular. Porque, ó, ele é formado por retas e essas retas são iguais aqui, ó. Todas essas retas são iguais. Beleza, vamos ver os ângulos. Cada um desses ângulos eu tenho 120. Então, é sim uma figura regular. Então eu tenho aí essas figurinhas que todas são polígonos regulares. Classificação, aí já é a classificação dos quadriláteros. Estou falando especificamente dos quadriláteros, ó. Eu tenho os paralelogramos, que são figuras que têm lados paralelos, no caso o quadrado, o retângulo, é um losango, então todas essas figuras têm nome. Aqui embaixo, os trapézios. Ele pode ser retângulo, ele pode ser trapézio escaleno ou ele pode ser um trapézio isósceles. Então os trapézios são esses aí. Também não tem erro, dá para identificar o que é um trapézio. Ele tem uma base superior e uma base inferior que são paralelas e os braços não são paralelos. Basicamente isso. E se ele for isósceles, é porque ele tem dois lados iguais, esses dois ladinhos aqui iguais, ó, isósceles. Se ele for escaleno, ele tem todos os lados com medidas diferentes. Se ele for retângulo, ele tem esses dois ângulos retângulos aqui, ó. Show? Soma dos ângulos internos de um polígono. Isso aí a gente começa a estudar isso aí no 7º ano. A soma dos ângulos internos, pessoal, ela é determinada por essa fórmula aí, ó. S é igual a n menos 2 vezes 180 e show. Aí tem um vezes, viu, galera? Quando tem os parênteses e do lado tem um número, se não for mais nem menos, eu estou falando de multiplicação. O n é a quantidade de lados dessa figura que você quer. Por exemplo, vamos aqui. Eu tenho esse trapézio, é um quadrilátero, e eu quero determinar a medida desse xzinho que tem bem aí, ó. Como é que eu determino a medida desse x? Cara, muito simples. Primeira coisa, você vai olhar para a fórmula e vai pensar no seguinte. Eu tenho 4 lados, então no lugar desse n eu vou botar 4. Então vai ficar assim, ó. Essa é igual a 4 menos 2 vezes 180. Porque menos 2 sai da formulazinha que a gente viu lá no 7º e no 8º. Qualquer coisa eu até explico aqui uma outra hora. Beleza? Então S vai ser igual a 4 menos 2 dá 2. Seria só multiplicar. Seria bem simples. Agora 2 vezes 180 dá igual a 360. Morreu. Acabou. Agora eu vou determinar o x. Isso aí foi só para determinar a soma dos ângulos internos desse quadrilátero aí. E aí eu vou dizendo para vocês que se ele for um quadrilátero convexo, a soma dos ângulos internos dele sempre vai ser 360. Agora, para determinar o x, ó, eu vou escrever essa equação. Esses símbolozinhos amarelinhos aqui, ó, são ângulos retos. E agora, ó, ficou 90 mais x mais 2x mais 30. Beleza, tá aqui, ó. Escrevi aqui. O que é que eu vou fazer? Vou somar todos os números e todas as letras. Que no caso tudo tá em x, então eu posso dizer todas as letras. Vai ficar 2 mais 2x mais x, vai ficar 3x. 90 mais 90 é 180, mais 30 é 210. Então vai ficar assim, ó.
3x mais 210 é igual a 360. Por que é igual a 360? Porque a gente fez aqui o cálculo e esse cálculo me diz que a soma desses 4 ângulos aqui dentro desse trapézio é igual a 360. Então isso tem que ser igual a 360. E agora, passo 210 para o outro lado, subtraindo, e vai ficar 3x igual a 360 menos 210. Show! E agora você subtrai, né? 360 menos 210 é 150. Então vai ficar 3x igual a 150. Passo 3 dividindo. 150 dividido para 3 dá quanto? Dá exatamente 50. Então o valor do x aí é 50 graus. Lembra que você está trabalhando com ângulo, então tem que ser em graus. E assim a gente termina a nossa aula. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você pode entrar em contato comigo ou aí pelo YouTube mesmo, né? Ou se você é meu aluno, você tem meu contato e a gente pode trocar uma ideia. Tá show? Então valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.